pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre sistemas de ranking científicos. Fiz uma apresentação aqui para vocês. Não vou abrir as telas, abrir bases de dados, mostrar. Compilei informações sobre os rankings científicos, a gente vai passar por rankings de universidades, os rankings científicos e uma análise mesmo da importância desses rankings para a tomada de decisão, a importância desses rankings no serviço de referência, como a gente pode orientar melhor os usuários da biblioteca, tá? Deixa eu passar aqui. Primeira coisa que eu achei quando eu fui pesquisar sobre isso, quando eu fui pensar assim, de que maneira eu gostaria de entender sobre esses rankings, né? Depois do desafio aí, eu assisti os vídeos do Moreno, o Moreno colocou, Érica, depois de explicar isso em detalhes e tudo mais, e estou aqui com a responsabilidade. Se eu não conseguir atender a todas as necessidades, peço que vocês coloquem lá no fórum. Se tiver uma informação para a gente adicionar também, é super importante. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre rankings acadêmicos, rankings científicos, eu me deparei com esse book, né? Ele é fruto de uma pesquisa, né? Ele é uma aluna, essa Sabine, ela é uma ex-aluna aí da USP, em que ela se debruçou sobre essa questão, sobre os rankings. Por que dizem que Harvard é a melhor universidade do mundo? Por que a gente diz que a USP é a melhor do Brasil? Né? Da onde vêm essas informações? A gente sabe que eles compilam dados de pesquisa, dados de pesquisadores, né? Mas não é só isso. Né? Tem outras questões que também são levadas em conta. A gente precisa analisar para além do número. A gente sabe também que o número, em geral, não consegue refletir totalmente a realidade do país e a realidade das universidades. A gente tem que compreender que quando a gente não tinha internet, não tinha computadores que fizessem essa tabulação incrível que a gente tem hoje, a gente não conseguia ter precisão para dizer tudo que foi publicado no mundo, tudo que foi citado no mundo. Então, assim, existem esses rankings, existem essas fórmulas para fazer essas pesquisas, mas a gente precisa compreender que elas também têm limitações, né? Essa página, esse textinho que eu coloquei aqui, está na página da USP. A USP tem uma página que chama métricas.usp.br, que é um projeto em que as pessoas se dedicam a estudar esses rankings, e com várias notícias, várias reportagens, né? Na verdade, eles postam em forma ali, como se fossem de notícias, né? Sobre rankings, de dúvidas, sobre ferramentas e tudo mais. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Ainda sobre o ranking recente aí que a gente teve, a informação sobre os números que saíram desse ranking britânico que chama THE, né, em que a USP, ela, na verdade, ela alcançou a 14ª posição e ficou entre os 250 a mais. Isso é muito importante. E também porque esse ano eles utilizaram outros critérios que levam em conta os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, eles contam como isso foi feito e tudo mais. E aí, quando eu comecei a pensar aí como que eu ia fazer, preparar esse conteúdo sobre rankings, eu me deparei com essa postagem da Elizabeth do Disiak. Eu sigo ela há bastante tempo, ela publica, ela normalmente escreve sobre competência e informação, né? Ela ainda usava o termo em inglês, Information Literacy, e assim, ela ainda é da USP, e ela colocou uma postagem no Facebook falando da importância do trabalho árduo que foi feito para a padronização das afiliações, dos autores, né? Tudo isso para alavancar a posição da USP. Então, a USP, ela ganhou uma posição melhor em função de um trabalho que está sendo feito por conta desse grupo de pesquisa, por conta de uma série de iniciativas locais que estão acontecendo ali naquela universidade. Por que eu achei importante trazer essa informação aqui? Será que a gente não pode fazer isso na UFRJ também? Claro que a UFRJ é enorme, a nossa universidade tem uma tradição de, na verdade, agrupar outros cursos, outras faculdades que funcionavam de forma isolada aí ao longo dos anos, a gente sabe de tudo isso. A gente precisa de investimento, mas a gente pode fazer o nosso trabalho na biblioteca de
orientar os autores para que padronizem a forma de entrada dos seus nomes, melhorar a qualidade do uso dos descritores, né? Isso é muito importante, padronizar as afiliações. A gente sabe que tem unidades na UFRJ que são tão específicas, como a Maternidade Escola, como o Museu Nacional, como o Observatório do Valongo, ou como a Escola de Música, já falei, o Colégio de Aplicação. Toda vez que a gente for mencionar essas unidades, a gente precisa colocar o UFRJ, senão essas produções não são contadas para o UFRJ. Então, assim, isso mundialmente. A Elsevier, a base Scopus, ela possui um grupo de pesquisa que se dedica à padronização das afiliações e dos autores. Então, toda vez que ele encontra, é como se ele fizesse uma regressiva. Quando você encontrar esse, é esse, né? Então, assim, aquelas duplicidades dos nomes, aquela coisa toda. Outra coisa extremamente importante é traduzir o nome da universidade. O ideal é que você coloque a Universidade Federal do Rio de Janeiro, como é o nosso nome, é como a gente deve se apresentar. Senão isso também é outra coisa que acaba causando confusão, né, na hora de contar as métricas. Mas vamos adiante conversar sobre isso. Bom, aqui eu coloquei o print lá da tela do Conexão UFRJ, quando saiu a notícia aí desse índice THE, a UFRJ está entre as melhores universidades da América Latina. Eu acho que a gente pode crescer mais, eu acho que a universidade é enorme e há dificuldade de infraestrutura, de investimento, mas no que depender da gente, eu acho que a gente tem um trabalho que é super importante e que às vezes a gente não se dá conta. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de estarem com algum professor, com algum pesquisador, é falar da importância de usar o nome da UFRJ, é falar da importância de usar o nome corretamente, é falar da importância de usar os descritores corretos. Eu já recebi demanda lá na biblioteca de professores, eu submeti um artigo para uma determinada revista, e a revista falou que eu tinha que escolher os assuntos do DEX. Eu trabalho numa biblioteca de ciências humanas e sociais. Essa professora me procurou dizendo isso. Ela falou, olha, eu até olhei no DEX, mas eu fiquei insegura. Então, a gente pode colaborar com isso. A gente senta, conversa junto, e quando a gente tem um pesquisador do lado, é melhor ainda, né? Então, esse trabalho pode ser fundamental na contagem dessas métricas lá na frente. Vamos adiante. Então, nessas pesquisas que eu fiz, eu achei alguns textos de uma autora chamada Lilian, que ela é coordenadora de comunicação científica da BIREM, OPAS, OMS e da Cielo. Deixa eu botar aqui meu rostinho aqui para o outro lado, para mostrar para vocês. O nome dela é Lilian Nassi Kalou. Né? Não sei nem se é assim que se pronuncia o nome, mas é um nome diferente, é bom que fica guardado na cabeça da gente. Então, ela tem alguns artigos relacionados a esse assunto e eu achei essa citação aqui bastante importante. Compreender a natureza dos indicadores, como são calculados, a sua aplicabilidade e limites, é fundamental não apenas para os especialistas em cientometria e técnicos de agência de fomento, mas para toda a comunidade científica. Afinal, são os pesquisadores, eles próprios, que avaliam seus pares em processos de contratação e progressão na carreira. Por isso, é aconselhável ir além da simples análise de números de publicações, fator de impacto dos periódicos ou de seu índice H. Então, isso daí fica para a gente refletir, né? Ainda nesse mesmo texto dela, ela traz... Só um instante. Ela traz uma citação de um professor da UFRJ. Gente, ele é matemático. E ele diz assim: deveria causar surpresa o fato de que o uso de um indicador torne elegível um ou outro autor pelo fato de que tenha publicado em um periódico de mais alto fator de impacto, de que é mais importante saber onde ele publicou do que ler o seu trabalho. Então, é outra questão para a gente refletir. Às vezes a gente fica preocupado com o número e a gente nem lê o trabalho para olhar a qualidade do trabalho. Só quero ler a revista com fator de impacto, eu só quero que tenha um índice H. Então, a gente pode levar outros critérios em consideração. Aqui eu trago a página da USP,
A Águia é a agência lá de gestão da informação acadêmica, é o que era o CIB da USP, e que agora está organizado aí nessa página, e eles trazem informações sobre indicadores de pesquisa. E a cada indicador eles colocam uma breve explicação com links, e eu achei isso aqui extremamente interessante. Sempre que eu posso, gente, eu utilizo essas informações que já estão disponíveis em alguma universidade. Eu penso que a gente não precisa reinventar a roda. A roda já está aí. A gente só precisa citar as fontes. O link está aqui embaixo. Nessa página da USP, existe uma relação de ferramentas analíticas muito boa. A PUC do Rio Grande do Sul também possui na sua página uma relação de ferramentas de como identificar as métricas, né? Fala dos tipos de indicadores, fator de impacto, produtividade, índice H, meia-vida, entre outros. Então, assim, são páginas de universidades que têm a preocupação de divulgar essas informações. A gente também já começa a fazer essas divulgações. Acho que a gente pode melhorar. Acho que uma postagem como essa que está no site da USP pode ser feita também. A gente pode construir junto uma postagem dessa e sugerir que o CIB coloque essa postagem lá na página deles, né? Vamos adiante. Desculpa, gente, sem querer, a gente veio para uma outra tela, eu vou voltar para lá. É porque ela está com um link essa página. Desculpa. Já retornamos. Então, eu estava falando justamente das postagens na universidade, que a gente pode também criar postagens como essas. Pois a gente já criou, fator de impacto. Essa arte ficou muito bonita, foi divulgada nas redes sociais aí do CIB, falando sobre o fator de impacto, né? E eu achei importante trazer para cá, para que a gente possa, sabe, vai guardando, vai visualizando a identidade visual do CIB. Isso é bastante importante. Se a gente puder fazer conteúdos e colaborar para o sistema de bibliotecas divulgar isso e para que a gente também divulgue nas nossas bibliotecas. Mas indo adiante aqui, eu coloquei essa postagem que foi feita lá pelo CIB, que fala do fator de impacto, fala do Journal Citation Report, fala que é da Clarivate Analytics, fala da Web of Science. A gente precisa simplificar essas coisas para os nossos usuários, senão eles também não têm essas informações todas. Eu preciso saber o fator de impacto. Aonde você acha o fator de impacto? A gente mostra os caminhos de como ele pode achar esse fator de impacto. Para isso, o nosso colega Moreno, ele criou uma postagenzinha, está aqui nesse link aqui embaixo, falando, explicando, né, lá como pesquisar o fator de impacto de uma publicação. Por isso também que eu achei mais importante a gente conversar sobre esses rankings do que ficar clicando na base de dados para ver aonde acho o ranking. Eu trouxe as capturas de tela e vou mostrar para vocês ao longo da apresentação, tá? Indo aqui adiante, o que mais eu coloquei? Quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, eu localizei algumas postagens, alguns artigos que eu considerei assim de extrema importância e extremamente didáticos para explicar essa questão. Então eu coloquei aqui uma postagem do site do INPA, né? Críticas ao uso do fator de impacto. O fator de impacto, ele é um indicador que normalmente se critica muito porque ele leva em consideração os 2 anos anteriores, né? Então, em algumas revistas, a gente consegue perceber que ela leva um tempo maior para essas citações começarem a aparecer, né? Então, já existem pesquisadores que se reuniram ao longo dos anos aí e eles formaram documentos, tem aí essa declaração sobre avaliação da pesquisa, que chama DORA, tem alguns manifestos, eu coloquei aqui abaixo 4 que eu consegui localizar, que eu achei nesse uso responsável de métricas e indicadores. Né? Achei também uma postagem do Moreno lá de 2014, qual é um bom fator de impacto? Porque a gente pode ter uma pessoa que vai fazer essa pergunta para a gente, qual é um bom fator de impacto? Vai depender da área. Né? Se for da área de ciências humanas e sociais, eu vou dizer que não existe fator de impacto. Porque muitas vezes nessas áreas a gente não consegue identificar nem periódicos nacionais com a pontuação indicada.
lá no Journal Citation Report. Então, assim, a gente precisa sempre levar em consideração essas questões. Talvez o índice H, que acabou sendo mais popularizado nesse aspecto, tá? Um outro artigo muito interessante que eu achei extremamente didático, falando sobre evolução e tudo mais, influência e limites do fator de impacto como métrica de avaliação da ciência. Esse é um artigo da Sara, ele está incrível, eu gostei muito da forma como ela explica e a forma, assim, de fácil entendimento, né? Porque se a gente também usa uma linguagem muito técnica, a gente não consegue levar a informação para quem desconhece o assunto. Indo aqui adiante. Então, ainda sobre essas minhas buscas para conversar com vocês sobre rankings, eu achei essa reportagem que é dessa semana, lá do portal de periódicos da CAPES, em que ela divulga que após aí a disponibilização do ranking, né, que foi agora em julho de 2020, ela diz que os 10 melhores periódicos da área de ciências e da área de ciências sociais existem no portal de periódicos da CAPES, somente um que está com asterístico aqui, da área de ciências, é que não está disponível no portal de periódicos da CAPES, e aí a notícia tem portal de periódicos, abriga títulos com maior fator de impacto do mundo. Então, dada aí a importância do nosso portal de periódicos, eu não sei se vocês repararam, mas a logo do portal está com o número 20 aí do lado, está fazendo 20 anos aí do portal, a gente precisa falar sobre a importância desse portal de periódicos para a gente, para os pesquisadores do Brasil. Hoje um pesquisador pode estar em qualquer cantinho do Brasil, ele consegue, se ele tiver acesso à internet, a gente consegue garantir o mesmo acesso à informação de quem está aqui na capital, né? Com acesso à internet, em qualquer cantinho, as pessoas podem acessar o portal de periódicos da CAPES e conseguem fazer suas pesquisas. Vocês não têm ideia da importância disso para os pesquisadores que estão mais em regiões mais afastadas e que tinham dificuldade de locomoção para vir para as grandes capitais para fazer as suas pesquisas. Bom, mas vamos lá conversar mais especificamente sobre esses índices e como que eles aparecem nessas bases de dados. Então, o fator de impacto da revista Ciência e Saúde Coletiva, pesquisando na Web of Science. Eu posso ir lá na Web of Science, né? A gente sabe que Journal Citation Report é da Web of Science, é a mesma empresa, mas eu posso estar navegando lá pela Web of Science e acho um determinado periódico lá, estou pesquisando qualquer coisa. E aí tem lá uma referência com o nome do periódico. Se eu clicar naquele periódico, imediatamente abre essa tela aí que já me mostra o fator de impacto. Então, eu nem preciso ir lá no Journal Citation Report para consultar o fator de impacto. Quando eu estou na Web of Science, a qualquer momento, se eu clicar no nome do periódico, ele já me traz essas informações que já ajudam na tomada de decisão para quem está pesquisando. Né? Deixa eu ir adiante. E como é que eu faço para achar o fator de impacto por nome de periódico? Aí eu preciso ir lá para o Journal Citation Report, que está lá do ladinho da Web of Science. E aí como é que eu faço? Se eu começar a escrever o nome do periódico, ele já preenche ali, tem um autocompletar, e eu estava pesquisando ciência e saúde coletiva, ele começa a completar ali. Eu tenho outras opções ali de fazer pesquisar por browser de jornal. Se eu clicar ali, ele vai me dar a lista dos jornais e do mais alto fator de impacto para o menor. E eu posso fazer uma série de filtros. Essa parte do meio que está escondida é o fator de impacto por categoria, e ali é para eu criar relatórios customizados, mas para isso a gente precisa estar logado. Vou adiante aqui, preenchendo ali ciência e saúde coletiva, eu chego até o fator de impacto dessa revista no ano de 2019, é o ano corrente, né, correspondente, mas tem ali os anos anteriores, né? Tem a distribuição ali das citações. Então, assim, hoje, ninguém olha só para o fator de impacto. Você pode até, num primeiro momento, olhar para o fator de impacto, mas você pode ir além, porque essas bases de dados já te fornecem ferramentas e possibilidades incríveis de você utilizar, inclusive, esses gráficos na pesquisa. Você pode fazer um download de um gráfico desse, copiar, colar, enfim.
ele normalmente ele tem uma opção para você exportar, que já sai no formato que vai para o Excel, você consegue trabalhar esses dados. Quem trabalha com essas métricas, com essas bases, realmente elas se tornaram assim incríveis para que eles possam fazer análise. É como se você já tivesse o dado bruto ali, e aí você vai trabalhar aquele dado com determinado periódico. As revistas maiores que se dedicam a isso, elas têm pesquisadores só para cuidar dessas métricas, para cuidar de como posso melhorar, onde a gente está errando, né? Então, assim, você consegue fazer uma quantidade incrível de análises. Deixa eu ir adiante aqui. Então, aqui, se eu quiser pesquisar por jornais, né, por categoria, eu vou lá e clico naquele quadradinho de categorias lá na frente. E aí ele me mostra essa página aí. Essa página me mostra que, por categoria, o periódico, a categoria que tem o maior número de periódicos é a categoria de economia, 371 periódicos ali. Então, eu posso clicar nesse número, 371, e posso visualizar quais são esses títulos, né? Quais são esses 371 títulos? Se eu clicar ali em economia, ele vai me mostrar as categorias ano a ano, tá? Clicando no número, ele já me mostra a lista dos periódicos ali, do mais citado, do que tem o fator de impacto maior, que é aquela que está aparecendo ali. Deixa eu mudar meu rostinho aqui para o outro lado. Pronto. Então, gente, mudando aqui para o outro lado, eu consigo visualizar ali Quarterly Journal of Economics. Então, esse é o periódico que tem o maior fator de impacto e do lado aparece Eng Factor Score. Isso é um novo índice, né, uma nova métrica que você consegue fazer. Ele se propõe a ser uma métrica talvez mais qualitativa. Eu coloquei uma breve explicação dela aqui à direita, se vocês quiserem saber mais. Onde que eu posso achar o Eng Factor de um determinado periódico? Aqui no Journal Citation Report ele apresenta esses números. Outra coisa que a gente consegue fazer também é, a partir dessas categorias que estão aqui à esquerda, eu posso fazer um filtro para país e aí identificar só os periódicos do Brasil, e isso me assusta um pouco, porque quando a gente faz esses filtros, a gente consegue perceber com a quantidade de periódicos nacionais, principalmente nas áreas de ciências sociais, é uma quantidade bem pequena, né? Indo aqui adiante, outra coisa que eu achei importante citar é esse Site Score. O Site Score, ele nasce para ser um concorrente do fator de impacto, tá? E eu achei essa reportagem de 2017 dessa revista aqui da FAPESP, né? Dessa parte aqui da página Revista Pesquisa da FAPESP. E aí, nessa reportagem, o que é dito é que esse Site Score nasce mesmo para ser o concorrente do fator de impacto e que leva em consideração o acervo da Scopus, né? Enquanto que o fator de impacto leva em consideração o acervo da Web of Science. De acordo com essas informações desse artigo, né, a Web of Science com 11 mil periódicos e a Scopus com 20 mil títulos. Isso aqui são dados de 2017, acredito que hoje já estejam maiores, né? E aí, teoricamente, se a base Scopus é maior da Elsevier, esse site score da Elsevier, ele conseguiria fazer essas métricas, né? Mas ela já surge também com uma crítica por parte dos pesquisadores que enquanto o fator de impacto leva em consideração somente artigos científicos, esse site score ele leva em consideração também editoriais, cartas ao editor, correções, notícias, né? Então aí já surgiu uma crítica na sua metodologia, na sua forma de rastrear esses dados, e aí ele traz como exemplo a revista Lancet, dizendo que enquanto no JCR, né, no Journal Citation Report, ela ocupa a quarta posição, né, o fator de impacto dela ocupa a quarta posição, no Site Score ela fica fora do top 200. Então, para vocês perceberem que às vezes a metodologia faz com que os números se movimentem aí, se apresentem de uma forma bastante diferente, o que não inviabiliza a qualidade dessas revistas. É somente a forma de fazer essa conta.
Bom, aqui, gente, a gente vai conversar agora sobre o índice H. Eu gostei muito dessa arte. Essa arte é lá da PUC do Rio Grande do Sul, em que eles colocaram o índice H e colocaram de que maneira você acha o índice H? Web of Science, Scopus, Cielo e Google Acadêmico. Vamos lá descobrir como é que a gente acha o índice H. Então, eu trouxe aqui um resuminho rápido, né? Índice H para pesquisadores é definido a partir do número de publicações que ele tem pelo menos o mesmo número de citações. Os trabalhos pouco citados ficam de fora. Isso é importante dizer, ele leva em consideração os trabalhos mais citados e as citações nesses trabalhos, tá? Então, o índice H do Luiz Pinguelli Rosa, que é um professor emérito da UFRJ, é 21 na Scopus. Já achei importante colocar aqui. Significa que ele tem 21 trabalhos e que eles foram citados pelo menos 21 vezes, né? Então, é daí que é feito esse número. O índice H, ele nasce para os pesquisadores, para os autores, só que depois ele se estende a periódicos, grupos de pesquisa, sites, né? Pela facilidade de contagem, vamos dizer assim. E outra coisa é o índice H5. Ele também é muito utilizado, é um índice H que você leva em consideração o período de 5 anos, porque algumas áreas do conhecimento levam algum tempo para que as suas citações apareçam, né? Elas não são tão rápidas assim. E a gente também tem o índice H para periódicos, está um pouquinho escondidinho aqui, mas eu coloquei como exemplo o índice H da revista Ciência e Saúde Coletiva, que é de número 39, tá? Tudo isso que eu estou passando aqui para vocês, depois, além do vídeo que a gente tem, né, eu vou colocar esse PDF disponível lá para que vocês analisem mais de perto. Um linkzinho aqui embaixo, da onde eu tirei esses dados, na verdade, os dados mais de definição, os exemplos, eu fiz a pesquisa novamente para apresentar os resultados para vocês. Por exemplo, essa Ciência e Saúde Coletiva apresenta o índice H39 na Web of Science. Bom, indo adiante aqui, queria mostrar para vocês, deixa eu ver se consigo descer aqui um pouquinho. Eu fiz um comparativo para a gente perceber como que as áreas do conhecimento se comportam de forma diferente, né? E aí eu pensei no Luiz Pinguelli Rosa, porque eu tive um contato, assim, eu trabalhei na Eletrobras como estagiária lá no passado, e ele era uma pessoa muito importante, ele trabalhava na Eletrobras também, e a gente acompanhava as publicações dele, os artigos que saíam e tudo mais. Eu estou falando para vocês do ano de 97, 1997, lá no outro século, né? Então, gente, o que acontece? Pesquisadores que têm uma produção científica antes desses avanços todos de internet, de computador e tudo mais. O índice H dele, 19, 21 é ruim? Não sei dizer para vocês, porque normalmente eu não lido com essas questões desses números, esse índice H e tudo mais. Mas ele apresenta esses números nesses locais, né? Web of Science, Scopus, Google Acadêmico e Cielo Citation Index. Quando eu escolhi um outro professor, e aí eu pensei assim, vou escolher um professor da área de ciências sociais ou ciências humanas. Eu lembrei do professor Muniz Sodré. O professor Muniz Sodré, ele é o teórico da comunicação mais citado no Brasil. Existe pesquisa que comprove isso. E uma pesquisa que foi feita não levando em consideração as publicações da UFRJ. Por quê? Porque se levasse em consideração as publicações da UFRJ, ele sempre foi da UFRJ, é óbvio que os orientandos deles, alunos deles, vão citar o lugar onde ele passou a maior parte da vida dele. Então, foi desenvolvida uma pesquisa em que eles identificaram que o Muniz Sodré, ele chega a ser mais citado do que autores estrangeiros de comunicação, né? Então, a gente tem uma pesquisa sobre isso. Porém, curiosamente, depois que eu escolhi os dois, eu fui verificar, os dois têm a mesma idade. Luiz Pinguelli e Muniz Sodré têm 78 anos, tá? Então, as métricas do Muniz, Web of Science 2, Scopus 1, Google Acadêmico 36 e Cielo Citation Index 0. Então, gente, isso mostra que importantes pesquisadores brasileiros não estão com números extremamente expressivos nessas bases de dados internacionais. Nem nunca vão estar. Por quê? Tem um fator idade aqui.
né? Tem outras questões também, a área do conhecimento do Maurício Sodré, em detrimento da área de conhecimento do Luiz Pinguelli, que agora ele talvez não produza tanto como ele produzia, sei lá, 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, sei lá, né? Mas, enfim, isso é importante para a gente analisar. Por outro lado, a única ferramenta que a gente tem no Brasil para identificar índice H de professor, índice H de pesquisador, é o Google Acadêmico. E aí a gente consegue ver muito parecido o número do Luiz Pinguelli e do Muniz Sodré. Isso significa que o Google conseguiu rastrear tudo deles? Não. E aquelas teses e dissertações que estão lá nas bibliotecas onde a gente trabalha e que elas nunca foram digitalizadas? E que eles foram os orientadores. Porque, olha só, isso leva em consideração os trabalhos publicados, os trabalhos citados, tudo isso a gente precisa para contar, né? Então, fica aí a reflexão sobre isso. Vamos adiante. Então, eu trago aqui as telas, eu pesquisei aqui a Web of Science, mostrando aqui o Luiz Pinguelli com o índice H19, aqui na Scopus, mostrando o índice H21 aqui na parte central, aqui no Google Acadêmico, mostrando o índice H total 35, e abaixo aparecem as publicações dele, publicações essas que o Google conseguiu rastrear. Pode ser que existam outras e que o Google não conseguiu rastrear porque os metadados não estavam corretamente, aquela coisa toda. Aqui no Cielo Citation Index. Eu utilizei o Cielo Citation Index via Web of Science, né, para identificar esses autores, e ali aparece o índice H2. Não consegui identificar lá na página da Cielo como identificar o índice H2 pesquisadores. Eu consegui só identificar o índice H2 periódicos, mas depois a gente pode até fazer um novo vídeo sobre isso, ou a gente faz uma coisa complementar, tá? Muniz Sodré aqui na Web of Science, índice H2, na Scopus, índice H1 ali no meio, no Google Acadêmico, onde ele aparece com o número 36, Antropológica do Espelho é um livro dele extremamente utilizado, inclusive a bibliografia básica da maioria dos concursos de comunicação no Brasil, Estratégias Sensíveis também, que é um livro que está aqui onde está o meu rostinho, por isso que não dá para ver. E aí aqui, como é que a gente faz para identificar o índice H de periódicos na Web of Science, né? A Web of Science lembra que a gente consegue achar o fator de impacto lá no Journal Citation Report, ou a gente consegue achar o fator de impacto clicando no nome da revista. E o índice H, onde ele fica? Ele fica no relatório de citações. Então a gente faz uma pesquisa qualquer, essa tela aqui do meio é aquela tela que eu já mostrei para vocês lá atrás. E pode clicar aqui, criar relatório de citações. Quando a gente clica ali, o índice H aparece lá com outros índices que podem ser analisados também, tá? Qual é o outro lugar que a gente acha o índice H de periódicos? E aí a gente vai para concorrente agora, a gente vai para Elsevier, a gente pode ir lá na base Minerva, lá no portal de periódicos da CAPES, coloca lá, buscar base, Simago. Coloca Simago, essa tela da Simago que está mais acima, e aí a gente escreve o nome do periódico que a gente quer saber o índice H, ou então a gente pode fazer uma busca por categorias. Eu coloquei Ciência da Informação e ele traz essa telinha aí com as informações sobre a revista. Índice H de periódicos na Simago no portal CAPES. Vocês já perceberam que quando vocês fazem pesquisa no portal de periódicos da CAPES por periódico e vocês clicam sobre o nome do periódico, aparece essa caixinha. Essa caixinha é extremamente importante porque traz dados sobre essa coleção. Por exemplo, um título de periódico, às vezes um pedaço da coleção está numa base de dados, o outro pedaço está em outra base de dados, e na parte inferior, se vocês observarem aqui na parte inferiorzinha dela, ela aparece o índice H do periódico, tá? E a fonte é a Simago. E também aparece o Qualis, tá? Quadriênio 2013-2016, que é o quadriênio que a gente está ainda, e aí ele aparece ali disponível essas informações. Indo adiante aqui, índice H de periódicos na base Cielo. Né? Como é que a gente identifica o índice H de periódicos na base Cielo?
Então, a gente escreve Revista Brasileira de Educação, que foi o que eu coloquei ali, na cielo.org ou na cielo.br, e ele vai redirecionar a gente para aquela página antiga. Na verdade, eu até recomendo que pesquise logo na página antiga. Logo que a gente chega na página antiga do periódico, a gente consegue identificar aqui na Cimago, né, os índices, os valores todos aqui na Cimago, e tem um linkzinho para Cielo, e na parte inferior aqui, ele aparece também, só um minutinho. Aqui na parte inferior, ele aparece também o link para o Google Acadêmico com o índice H5. Então, assim, nessa página da Cielo antiga, que é aquela cielo.br, se pesquisar pelo nome do periódico, você consegue ter acesso aos dados da Cimago, Cielo Analytics e o Google Acadêmico. Eu vou adiante aqui para mostrar para vocês que se vocês clicarem na Cielo, né, tem uma série de links aqui que você consegue obter várias métricas. Métricas por fator de impacto de um periódico de 2 anos, fator de impacto de um periódico de 3 anos, vida média, citações recebidas, né? Acesso aos periódicos. Então, tem uma série de gráficos que se apresentam se a gente clicar em cada link desse e aparece nesse layout do Cielo Analytics, tá? Eu não entrei no Cielo Analytics porque ele também tem Altmetrics e depois o Moreno vai conversar com vocês sobre esses Altmetrics. Indo adiante aqui, gente, como que a gente identifica o índice H no Google Acadêmico? Logo que a gente entra no Google Acadêmico, se a gente clicar nesses 3 tracinhos que tem do lado do nome, eu visualizo métricas. Clicando ali, a gente já vem com a lista de periódicos. Normalmente aparecem os periódicos nacionais. Essa aí está selecionado em inglês, porque eu acabei fazendo a pesquisa e ficou em inglês, né? Mas eu vou adiante aqui para mostrar para vocês que quando a gente está nessa tela, a gente pode clicar em categorias e tem 8 categorias para a gente escolher e ele agrupa esses periódicos já informando o índice H5, né, que é dos 5 anos, e a mediana H5. E aí, se você passar o mouse por cada link desse, ele te traz essas definições que eu coloquei aqui. E ele permite que você pesquise periódicos de 11 países diferentes. Então, a gente tem bastante métrica disponível de periódicos no Google Acadêmico. O que mais que a gente consegue achar no Google Acadêmico? O índice H de pesquisadores, né? Já mostrei para vocês o índice H lá do professor Luiz Pinguelli Rosa, do professor Muniz Sodré, e aí fiz pesquisa com o nome da nossa reitora. Mas como é que a gente acha os perfis no Google Acadêmico? Antigamente eu achava que só de pesquisar no Google Acadêmico o perfil já aparecia, mas não aparece. A gente tem que ir nessa lupinha que está do lado do nosso nome, aqui no nosso perfil, e aí quando você clica aqui, ele mostra assim, buscar perfis. E aí você bota o nome do autor que você quer buscar. Aqui da professora Denise, a gente consegue observar que o índice H dela é 39, e aqui embaixo, nessa parte inferior aqui, ele mostra os coautores, né, com quem que ela publica normalmente. Isso aqui foi um rastreamento que foi feito a partir de, quando você entra com seus dados, ele rastreia. Isso não quer dizer que a totalidade dos trabalhos dela estejam aqui, né? Pode ser que algum trabalho não tenha sido rastreado, mas é a única fonte que a gente tem para identificar índice H de professor. A UFRJ chegou a fazer uma aquisição de uma plataforma chamada Somos UFRJ, em que as métricas dos professores estavam todas computadas lá, tinham os assuntos relacionados, com os autores que eles se relacionavam, número de citações, um monte de dados ali disponibilizados. Aquilo era muito importante, levava em consideração o currículo Lattes e outros grupos de pesquisa, outras ferramentas da CAPES, mas isso era uma ferramenta que foi desenvolvida pela UFMG e nós não temos mais acesso. Então, nesse momento, a gente não tem nenhuma ferramenta na UFRJ para que a gente consiga contar a produção dos nossos professores. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Qualis. O Qualis está com essa interface nova, tem lá uma explicação bem didática do que é o Qualis periódicos e tudo mais. Eu vou passar adiante logo para mostrar para vocês o que eu achei de mais importante, que é essa parte aqui de atualização. Nessa parte aqui de atualização,
né? Tem aqui periódica. Nas classificações de 2010 a 2012, 2013 a 2016, os veículos receberam classificações em estratos indicativos de qualidade A1, mais elevado, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, peso zero. Na classificação de 2017 a 2020, gente, essa classificação ainda não saiu, mas ela vai sair em breve. Os veículos poderão ser classificados nos seguintes estratos: A1, mais elevado, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C, peso zero. Então, é para saber que essa nomenclatura mudou. E o que eles estão fazendo? Para cada documento, para cada categoria que eles criaram, eles apresentam um relatório de como foi feita a metodologia. Vou adiante aqui para mostrar para vocês. Como é que a gente pesquisa, né? A gente entra lá no Qualis e a gente vai colocar o período que a gente quer. Eu coloquei 2013 e 2016 e escrevi o título da revista que eu queria fazer pesquisa. Indo adiante aqui, a gente tem a revista Ágora, que foi a revista que eu queria fazer pesquisa, e ele me apresenta que ela é de psicologia e ela é A2. Então, essa é uma pesquisa por título de periódico. Indo adiante aqui, se eu quiser pesquisar por categoria de avaliação, né? Eu coloquei direito ali, fiz a pesquisa, ele mostra direito aqui na parte inferior e me apresenta dois arquivos. Um é um arquivo Word, com detalhes da avaliação, e um arquivo em Excel com a lista dos periódicos todos avaliados. E com essa lista, a gente consegue manipular a lista organizada da maneira como a gente quiser para fazer o uso dessa lista. Essas listas são enormes, costumam ser enormes. Para vocês terem uma ideia, não existe uma lista de ciência da informação, ela está atrelada aos outros assuntos. Então, para identificar periódicos de ciência da informação, às vezes é um pouquinho complicado. Então, assim, o ideal é que os programas de pesquisa, eles também tenham como se fosse uma bibliografia básica de periódicos, que eles digam quais são os periódicos top 10 ou top 20 para aquele programa de pós-graduação, né? Como se fosse uma recomendação para os alunos deles, né? Porque às vezes a pessoa pergunta assim, mas em qual revista eu devo publicar? Isso também tinha que ser um trabalho dos programas de dizer assim, olha, nós gostamos mais destas, né? Isso já é um indicativo interessante. Por que eu estou dizendo isso? Recentemente a gente acompanhou uma coisa de um projeto pedagógico do curso de jornalismo que mudou, e o MEC exige que você, além da bibliografia que você tem que indicar, você tem que indicar uma lista de periódicos que você acha interessante para aquele curso. Ou seja, ele quer uma espécie de bibliografia de revistas que sejam interessantes para o curso de jornalismo. E aí nós orientamos o professor que nos procurou que utilizasse o Qualis, e nós fizemos algumas pesquisas no Qualis para ajudar na tomada de decisão dele. Indo adiante aqui, eu fiz uma outra pesquisa. Eu escolhi a área de avaliação artes, só que agora eu só quero revistas que tenham sido classificadas como A1. Então, revistas classificadas como A1 estão ali na tela para vocês. Basta você ir trocando as informações que você quer buscar e ele já apresenta. Se você não quiser um relatório muito grande, como o anterior, que eu coloquei direito e coloquei todas as avaliações, você consegue ir monitorando assim, eu quero tudo que é A1, quero tudo que é B, né? E tem que tomar cuidado com essa nova modalidade de avaliação, mas que ainda não está disponível. Indo mais adiante aqui, lembra que eu já mostrei para vocês no buscar periódico para achar o índice H e que o Qualis também está lá? Trouxe aqui novamente para vocês. Eu fiz a pesquisa dessa Ágora, estudos em teoria psicanalítica, e aí ele aparece ali o Qualis ali embaixo. Só que eu achei uma coisa curiosa, a gente acabou de perceber que quando a gente pesquisou pelo Qualis dessa revista, ela aparecia na área de psicologia como A2. Aqui ela está aparecendo na área de artes, música como A2. Eu acho que deve ter alguma informação errada em relação a outra revista chamada Ágora também. Né? Então, isso aqui é até uma informação que a gente pode pedir para a CAPES fazer essa correção. Eu percebi agora fazendo essa pesquisa.
Bom, gente, indo adiante aqui, eu vou indicar para vocês outras ferramentas, né? Quando a gente já está falando aí dessas ferramentas, aonde buscar informação, a gente utiliza as bases de dados, a Simago, que é da Elsevier, o Journal Citation Report, que é da Web of Science, Clarivate Analytics, o Journal Citation Report também, eles chamam Insights agora, eu não sei por que eles mudaram essa nomenclatura, talvez porque esteja indicando outras métricas que não somente a métrica do fator de impacto, talvez seja esse o motivo, né? Mas o que eu achei nas pesquisas? Que tem uma ferramenta que chama Publish or Perish, que foi desenvolvida lá na Universidade de Melbourne. Então, essa métrica, ela leva em consideração o Google acadêmico. Então, talvez seja uma outra ferramenta, porque eu estou falando muito de Brasil, da área de ciências humanas, das dificuldades das nossas revistas aparecerem nessas bases de dados internacionais, mas a área de ciências humanas e sociais, historicamente, tem as mesmas questões em outros países. Né? Uma vez, eu achei um artigo da Emerald, e aí eu escrevi uma postagem sobre isso, porque eu sempre ficava muito preocupada de como orientar pesquisadores na área de ciências humanas e sociais. Qual é o ponto de partida? Bases de dados multidisciplinares, Web of Science e Scopus. E que outros você pode citar? Google Acadêmico. Então, eu sempre fiz isso na prática lá na biblioteca. E uma vez a Emerald postou uma informação sobre isso, colocando que lá fora eles também consultam o Google Acadêmico para o início das suas pesquisas. E aqui tem outras indicadas, o Engfactor, o Perage Science e o WinWard. Então, essas outras são outras fontes também que você pode utilizar para obter algumas métricas ou mesmo para divulgar os seus trabalhos. Essa última aqui é uma plataforma de publicações científicas. Deixa eu ir adiante aqui. Eu comecei falando da Elizabeth do Diziak, né, que é bibliotecária, que faz lá o trabalho todo bonito que ela faz lá na USP, e que ela colocou aquela postagem no Facebook falando da importância do trabalho deles, e agora eu estou finalizando o vídeo falando novamente dela. Por que eu estou falando dela? Porque ela compilou ferramentas de gestão de pesquisa disponíveis para os pesquisadores. E aqui tem ferramentas de métrica, geradores de referência, tem várias ferramentas úteis para a vida acadêmica. Então, ela utilizou essa classificação tradicional, moderna, de inovação e de experimentação. Então, assim, tem várias explicações para que serve cada uma delas. Eu acho que esse trabalho é fundamental, que a gente possa explicar, tornar claro e objetivo para os nossos usuários e para a gente mesmo como funciona cada ferramenta dessa. Só estou indicando aqui, o link está aqui embaixo, peço que vocês consultem, aproveitem para divulgar na biblioteca de vocês, e esse trabalho realmente eu acho incrível, porque para além da gente estar com os nossos usuários, é de que maneira que a gente pode levar informação clara e objetiva para facilitar a vida deles para fazer pesquisa. E por fim, gente, escolher o periódico onde publicar, nacional ou internacional. Às vezes você publicar no periódico nacional, dependendo da sua área, vai ser muito mais interessante do que publicar num periódico internacional. Conhecer a área que você pretende publicar. E eu coloquei aqui engenharia e serviço social. Será que a gente tem que pensar da mesma maneira para quem está publicando na engenharia do serviço social? Esses números vão ser iguais? Essas métricas vão ser iguais? Não vão ser iguais. Então, a gente tem que entender o lugar onde a gente está, quais são os pesquisadores, quais são os periódicos, quais são os grupos de pesquisa, para indicar os melhores lugares. Se preocupar com a qualidade dos descritores, do resumo, das normas de elaboração de referência. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa ajudar e precisa orientar quem nos procura da preocupação de apresentar as referências corretamente. Mas as referências corretamente, eu não estou dizendo do ponto, da vírgula, sei que isso é importante, mas mais importante, a forma correta
de identificar o nome desses autores que vão ser citados, a forma correta de colocar o título do periódico. A gente sabe que tem periódicos que são abreviados. Eu, particularmente, discordo de utilizar o nome do periódico abreviado. Outra questão que a gente tem seríssima agora é que a gente precisa colocar o local do periódico e às vezes a gente não acha esse local do periódico. E antigamente, colocar o local do periódico conseguia diferenciar se a revista era de Minas ou de São Paulo ou da Bahia, nesse sentido. Hoje já fica mais difícil da gente identificar isso. O número que vai unificar o ISSN ou o DOI do artigo, né? Então, assim, essas são preocupações mais graves, vamos dizer assim. O nome correto do autor, o nome correto do periódico. E com isso, padronizar o nome do autor nas publicações, recomendar que eles utilizem sempre o mesmo nome, padronizar o nome da universidade, da afiliação. Então, se o pesquisador nosso vai para o exterior para fazer pesquisa a serviço da UFRJ, tudo que ele publicar lá fora, ele precisa mencionar o nome da UFRJ, porque ele está fazendo uma pesquisa por conta da UFRJ, ele não está lá de forma independente, né? Então, todos esses fatores podem influenciar as métricas de forma positiva e de forma negativa. É isso, gente. Depois eu venho com outro vídeo.